com essa figura? Se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de P, e L é o limite de uma delas, L também é o limite da outra. Isso serve para eu vou resgatar aquele limite que estava lá, ó, que era o quê? Limite de quem, hein? Limite de quê? De x2 menos 4 sobre x menos 2, com x tendendo a 2. Então, tá? Não sei quem é esse limite. Mas eu sei o seguinte. Ó, tens quem é o limite com x tendendo a 2 de x ao quadrado menos 4? Quem é? 0. E limite tá com x tendendo a 2 de x menos 2. Quem é? Também é 0. Quando eu tenho um limite de um quociente, onde o numerador e o denominador têm limite 0, se diz que o limite do quociente é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Certo? Neste caso, ó, neste caso, que é um caso em que o limite do numerador é 0 e o limite do denominador é 0, dizemos que o limite de x2 menos 4 sobre x menos 2, com x tendendo a 2, é esse limite é classificado como uma indeterminação. É uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Tá? 0 sobre 0 não é um número real. É uma classe de limites, tá? Isso denomina um conjunto de limites. Que limites? Limites de quocientes, onde o limite do numerador e o limite do denominador são os dois iguais a 0. Então você diz que isso aqui é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Tá? E pessoal, quando eu tenho um limite, há 4 possibilidades para ele. Esse limite pode ser um número real, pode ser mais infinito, eu vou explicar o que é isso, pode ser menos infinito, ou pode não ser nenhuma coisa nem outra, nenhuma das coisas anteriores. Aí você diz que o limite não existe. Vamos ver isso também, caso que o limite não exista. Trabalhar, por enquanto, só com os limites que existem. Vamos calcular. E o fato do limite ser uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 não quer dizer que ele não exista. Veja bem, 0 sobre 0, no contexto de operação matemática, no contexto de aritmética, de operações matemáticas, 0 sobre 0 é o que nós chamamos de uma indefinição. Não está definido. 0 sobre 0 não tem definição para isso. Aqui é um outro contexto, é outra situação. O que é que 0 sobre 0 denota? Denota cada limite de quociente
onde o limite do numerador é 0 e o limite do denominador também é 0. E aí, como eu saio disso? Será que o limite existe? Porque o limite pode não existir. Pode ser mais infinito, pode ser menos infinito, veremos isso, e pode ser um número real. Ele vai ser um número real e nós vamos demonstrar que ele é um número real baseado nesta proposição. E para isso eu vou colocar assim, ó. Sejam f, a função dada por f de x igual a quê? x2 menos 4 sobre x menos 2, e g, a função dada por g de x igual a quê? x menos 2. Tá certo? Para não escrever, eu falei, mas não escrevi. F, a função dada por f de x igual a x2 menos 4 sobre x menos 2. E g é a função dada por g de x igual a x menos 2. Então, tem-se. Vamos lá. Quem é o domínio da f? Quem é o domínio da f? O domínio da f é o conjunto dos números reais, excluindo quem? O 2. Tá? Quem é o domínio da G? O domínio da G é o conjunto dos números reais. Então, daqui já sai que as duas funções são distintas, elas são diferentes, pois elas têm domínios distintos. Duas funções são iguais quando elas têm o mesmo domínio, o mesmo contradomínio e a mesma lei de formação. Não é o caso. As duas têm domínios distintos, então elas são diferentes. Só que eu tenho algo a complementar aqui. Você tem isso, e dado x real diferente de 2, dado x diferente de 2 em R, olha o seguinte, quem é g de x? G de x não, quem é f de x? F de x é x2 menos 4 sobre o quê? Sobre x menos 2. Mas x2 menos 4 é a diferença de 2 quadrados. Tá? E a diferença de 2 quadrados eu sei como fatorar. Não sei? Qual é a fatoração de x ao quadrado menos 2? X ao quadrado menos 2 ao quadrado. Então isso aqui é igual a... Continuar aqui. Cadê o outro pano, hein? Ah, tá aqui. Ó, isso aqui é igual a quê, hein? A x menos 2 vezes x mais 2. Ou então x mais 2 vezes x menos 2. Acontece que para todo x diferente de 2, isso aqui é igual a só a x mais 2. Não é? Porque se x, sendo x diferente de 2, como x é diferente de 2, x menos 2 é diferente de 0. E multiplicar por x menos 2 e dividir por x menos 2, eu não saio do canto. Ou seja, isso aqui pode ser cancelado por esse, e isso aqui dá só x mais 2. Que é quem? Que é g de x. Desculpe, tá? Eu vou colocar assim. Aqui eu vou mudar. G de x é... Não, desculpe, não é aqui. Não. G de x igual a x mais 2, tá? Botei menos, é mais, né? Então tá correto, não tá? Então isso aqui é g de x. Ou seja, ó,
O que é que está dizendo essa igualdade aqui? Está dizendo o seguinte. Daí, f e g, as duas funções coincidem, por exemplo, elas coincidem, por exemplo, no seguinte conjunto. Se você considerar o conjunto, tá, consertou aqui, x mais 2, x mais 2 dá g. Daí f e g coincidem nesse conjunto aqui, ó. Conjunto 1, 3, tirando o 2. O que é esse conjunto aqui? É uma vizinhança aberta e estrita de 2. Eu podia pegar outra, por isso que eu disse, por exemplo, não só tem essa. Essa daqui também funciona. Isso aqui é uma vizinhança aberta e estrita de 2, tá aqui, ó. Tá aqui o 2. E vamos desenhar essa vizinhança. Essa vizinhança é a vizinhança que 0, 4. É uma vizinhança aberta e estrita de 2. Daquela forma. P menos delta, P mais delta. Onde o delta aqui quem é? 2. O delta é 2. É uma vizinhança, olha aqui, ó. É a vizinhança dessa forma aqui. P menos delta, P mais delta. As duas funções coincidem nessa vizinhança. Daí, f e g coincidem, por exemplo, porque não só tem essa. Várias, né? Eu podia pegar outra. Tá? 4. Essa vezes 2. Aí acabou. Assim como o limite de g de x com x tendendo a 2. Quem é o limite de g de x com x tendendo a 2? Limite de g de x com x tendendo a 2, você sabe quem é. Quem é? É 4. Então, como o limite de g de x com x tendendo a 2 é 4, quem é o limite de f de x com x tendendo a 2? 4 também. Se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de um ponto, e uma delas tem limite nesse ponto, a outra também tem, e os limites são iguais, são os mesmos. É exatamente o que eu estou usando. Tá certo? É isso aqui, ó, isso aqui, só aquele conceito, tá? Eu botei menos 2, era mais 2, tá? Olha, é isso que justifica esse tipo de escrita que se faz. Ninguém calcula limite, tá? Usando ninguém calcula limite a partir de uma indeterminação, escrevendo tudo isso. Isso eu fiz uma vez para justificar o procedimento geral. Que o procedimento que se adota é o seguinte, ó, tá? O procedimento que se faz é assim. Isso aí que eu fiz é só para justificar esse procedimento. Ó. O procedimento, e que vocês farão, é escrever assim. Limite com x tendendo a 2 de quê? De x2 menos 4 sobre x menos 2. Daqui não dá para eu calcular o limite. Por quê? Porque o limite do numerador é quanto? E o limite do denominador é 0. Aí eu prossigo como? Eu escrevo assim, isso aqui é o limite com x tendendo a 2 de quê? Aí eu fatoro, né? Eu escrevo como? X ao quadrado menos 2 ao quadrado sobre x menos 2, que é igual a quê? Aí, eu continuo com a indeterminação, que não mudou nada. Isso é o limite com x tendendo a 2 de quem? Aí agora, x menos 2
ou x mais 2 vezes x menos 2, sobre x menos 2. Aí essa igualdade aqui, ó, essa terceira igualdade é o uso desta proposição. O limite dessa expressão, com x tendendo a 2, é o limite de quê? De x mais 2, com x tendendo a 2. Ou seja, essa passagem, esta igualdade, essa sim, é baseada nesta proposição. É esta proposição que justifica esta igualdade. Por quê? Porque essas duas funções estão coincidindo numa vizinhança aberta e estrita de 2. Portanto, o limite de uma é o limite da outra, caso o limite da outra exista. E existe, que é quanto? 4. É por isso que eu digo, é por isso que eu disse e continuo dizendo, o valor da função num ponto não contribui para o cálculo do limite da função nesse ponto. De fato, o ponto nem precisa pertencer ao domínio, o ponto não precisa pertencer ao domínio da função para existir o limite da função nesse ponto. Volte para cá, ó. Olha a função f, essa função aqui. O 2 não pertence ao seu domínio. No entanto, existe o limite da função no ponto. Tá certo? Então, veja aqui, ó, é esta proposição, lembre bem, é esta proposição que garante esta igualdade. E aí você não precisa desse formalismo todo que eu fiz aqui, isso aqui é só para justificar o que eu farei daqui